Valeu, Luiz, obrigado. Então, boa tarde, galera, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu já vou ter o prazer, né, de mediar essa conversa com o meu amigo, eu posso falar isso, meu amigo Carlos II, né, Tchê para os íntimos. Carlos II, galera, cineasta, né, de Uberlândia para o mundo. Apesar dele não ser nascido em Uberlândia, ele cresceu e viveu aqui em Uberlândia há muito tempo, né? Ele saiu de Uberlândia para o mundo, literalmente. Nesse ano de 2021, o Carlos II foi indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? Com o seu curta Sideral, tá certo? Ele é diretor, ele é fotógrafo, é roteirista, montador, esse cara faz de tudo, né? Hoje ele é docente, dá aula na Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Audiovisual, né, de Comunicação Social, melhor dizendo, da Federal do Rio Grande do Norte. É doutor em multimeios pela Unicamp, mestre em psicanálise e cinema pela UFO, né? Pós-graduado em filosofia da arte, e é coordenador e curador de festivais, além de ser sócio-diretor da produtora O Sopro do Tempo. Seja bem-vindo, Tchê, seja bem-vindo, Carlos II. Obrigado, querido. Eu acho que eu tinha que colocar, esqueci, eu tenho que colocar nesse currículo aí, eu não posso esquecer disso não, integrante do Paiol de Ideias, pô. Sócio fundador, né? Sócio fundador do Paiol de Ideias. Eu vou colocar, esse eu vou colocar. Foi até bom esse reencontro, eu poder me lembrar disso, porque é uma passagem importante. Eu estou falando isso, queridos, porque, de fato, a nossa amizade, minha e do Sandro, começa antes, né, um pouco, no próprio Nacional, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a gente realmente cruza, de fato, o caminho num projeto lindíssimo que a gente teve aí em Uberlândia, que se chama Paiol de Ideias, assim. Foi uma associação cultural que ainda existe, né? Ela só não está ativa, mas ela ainda existe. E foi um momento maravilhoso, assim, de muita troca de conhecimento mesmo, de experiências, assim. Então é uma parte importante da minha vida, assim, que eu levo comigo onde eu vou, assim, o Paiolzinho tá lá junto. Mas então, eu agradeço, claro, inicialmente agradeço o convite, assim, tem duas coisas maravilhosas aqui. Na primeira eu já falei, tá aqui com o Sandro de novo, conversando com ele, fazia tempo que a gente não se encontrava, assim, às vezes a gente conversa pelo WhatsApp, num grupo que a gente tem, mas a vida tá tão corrida também, né, Sandro? E o segundo prazer é falar de cinema, né? Então, assim, são duas coisas que eu mais prezo na vida, é a amizade e o cinema. Então para mim é um prazer muito grande estar aqui. E tem um terceiro ponto aí, que é estar falando com vocês aí do Colégio Nacional, que por incrível que pareça, a minha história com o cinema cruza com o colégio, assim, por mais estranho que isso possa parecer. A minha história com o cinema começa com um encontro meu aí no Colégio Nacional com uma personalidade importante do cinema uberlandense, assim, ou pelo menos da história do cinema uberlandense, que é a Yara Magalhães, mas eu falo dela já já. Mas é isso, então, como o Sandro apresentou, eu sou de São Paulo, na verdade, mas fui para Uberlândia muito cedo, assim, meus 8, 10 anos, e toda a minha infância e juventude eu passei por aí, quase toda ela num bairro mais distante, que era o Luizotti, onde eu construí toda a minha fabulação, toda a minha imaginação, porque a gente morava na última rua do bairro, então tudo era um descampado depois, era fazenda. Então era jogar futebol, andar pela mata, brincar nas árvores, jogar pique-esconde. Então foi uma infância muito inventiva, assim, porque eu venho de uma família que não é abastada, uma família simples, né? E a nossa infância a gente tinha que inventar mesmo as coisas. Eu acho que, de uma certa forma, essa construção no Luizotti ali, esse período que eu passei ali, um longo período, de ter que inventar formas de sobreviver criativamente, e isso não só no sentido da criança, mas no sentido da própria vida mesmo, né? Era um período muito difícil. Hoje vocês vivenciam, por mais que a gente está num momento político muito conturbado, mas vocês vivenciam um período muito mais potente na possibilidade de ter contato com
né, com informações, pelo menos, através da internet, né, isso tudo assim. Então, a gente acabava que tinha que inventar nossas histórias, assim, e foi justamente, eu acho, isso que me ajudou a ser um pouco imaginativo, assim, né, e que isso é fundamental dentro do processo criativo, dentro do cinema, né, inventar histórias ou fabulá-las, enfim. Mas tudo começa por aí. Na verdade, a minha história, quando eu falei que cruza com o nacional, é porque eu cheguei a estudar 2 anos de matemática, e nos 2 anos que eu estudei matemática, 1 ano e meio eu dei monitoria no nacional, né? E, na verdade, eu dei monitoria principalmente para o ensino pré-vestibular, né? Pré-vestibular do curso de matemática. E foi aí que eu também aprendi. Hoje eu sou professor de cinema, de audiovisual aqui no Rio Grande do Norte, mas eu devo muito a esse período aí, né? Porque a gente sabe o quão difícil matemática é. Agora você imagina ser monitor de matemática no pré-vestibular do Nacional, onde só tem Caxias de medicina, de engenharia. Então eu tive que aprender a desenvolver aí técnicas para poder conseguir construir um meu universo também enquanto docente, vou chamar assim. Nessa época era monitor ainda. Mas foi justamente nessa época que, por conta de uma outra pessoa que trabalhava aí, de um outro amigo, né, que é o Humberto Tavares, amigo também comum do Sandro, que é ator. Ele trabalhava com o setor cultural da escola na mesma época, e ele era amigo da Yara Magalhães, quer dizer, ainda deve ser, né? A Yara, como eu falei, é uma pessoa muito importante para o cinema de Uberlândia. Ela, apesar dela não ser cineasta, ela estuda cinema, mas se eu comecei com matemática, ela começou como dentista, então, mas ela teve em Uberlândia, na década de 90, se não me engano, uma locadora de vídeo. Se hoje a gente fala em torrents, a gente fala em baixar vídeo, nessa época a gente tinha que baixar lá na locadora para poder se achava os vídeos. Tinha que descer para lá para encontrar os VHS, porque ela trabalhava, ela fazia uma busca, ela era responsável assim, por trazer muito das novidades dos filmes, principalmente os filmes que a gente chama mais cults, né? Os que eram mais difíceis de encontrar no cinema ou mesmo na TV. Ela que trazia. Eu confesso que não vivenciei essa experiência, como eu falei, toda a minha infância e juventude foi no Luizotti, então o Sandro já está contando aí que passou por isso. Eu acabava que ficava mais no bairro, e também, né, na época nem tinha, acho que VHS direito, então não tinha essa relação com o cinema. Como eu falei, a minha relação com o cinema vem depois, mas já tinha um germe lá no começo, essa coisa da inventividade da infância. Mas aí eu conheço a Yara e ela me apresenta, então, um curso na verdade, era um curso de mídia, cinema e TV, na Unitri. E aí eu começo, então, a trabalhar, entro nesse campo maravilhoso, que é o campo do cinema e do audiovisual, né? E aí eu faço minha jornada, né? Minha jornada começa em Uberlândia, com projetos de festivais, porque aí eu fui aprender o que era cinema, o que era, né? A gente nem se falava ainda em audiovisual dessa forma, falava assim, mais de cinema mesmo, assim, né? Cinema e vídeo, era essa a discussão, né? Não tinha o audiovisual, que hoje a gente sabe que a gente pode trabalhar com 2 eixos, né? O cinema ainda tem esse lugar um pouco ainda intocável, né? Que ainda está ali, guardado historicamente, mas o vídeo hoje se transformou no audiovisual, e a gente tem aí inúmeras plataformas, inúmeras formas de trabalhar com a imagem em movimento, né? No campo das artes visuais, no campo da publicidade, no campo do próprio entretenimento, da TV, da internet, claro. Então, assim, hoje esse campo do audiovisual, ele é um universo, né? Que está ainda aí sendo construído, reinventado, ressignificado. Mas a história começa assim, então eu passo a estudar e trabalhar com audiovisual, com cinema, monto minha produtora, né, e aí a gente começa a construir coisas aí na cidade. Eu ainda tenho uma relação bem forte com a cidade, a minha produtora ainda está em Uberlândia, ao Sopro do Tempo, a gente faz coisas em conjunto, eu tenho um sócio aí que é o Cristiano Barbosa, e a história então começa a desenrolar a partir desse momento. E aí eu vou...
eu acho que uma coisa que é bem interessante, quando a gente começou a trabalhar com cinema em Uberlândia, assim, é uma cidade que, por conta de estar, ela está um pouco ilhada, né, nessa região do Triângulo Mineiro, em relação às capitais, né, porque ela não está nem mais perto de BH do que de São Paulo, então tem essa relação de distância das capitais que faz com que a cidade fique um pouco ilhada, e a gente acabou tendo que inventar caminhos para trabalhar com cinema, né? Então foi o que eu disse, a gente começou a pensar festivais, oficinas, cineclubes, e uma das coisas que eu decidi que eu faria para poder aprender a trabalhar com cinema é que eu faria pelo menos um filme por ano, um curta pelo menos por ano, para poder mandar para festivais, para poder entender esse circuito, e quem sabe futuramente, estou falando isso de 2007, 2008, quando eu começo, já se vão aí quase 15 anos, 14 anos, pelo menos 13. Eu decido, então, que em algum momento isso poderia ter algum eco, assim, né? Então, minha jornada começa com cinema em Uberlândia, basicamente com cinema em 2008, 2007 para 2008, e em 2012 eu me mudo de volta para Campinas para fazer meu doutorado, e depois eu vou para São Paulo mesmo, e agora em 2017 eu mudei para Natal. Mas sempre estudando e trabalhando, né, no sentido de produzindo, né, porque existe muitas vezes o eixo só da academia, da pesquisa, né, tem um eixo bem forte do cinema, que é da pesquisa, e existe muito também, claro, muito maior, o eixo da produção. E você conciliar esses dois é sempre um desafio, assim. Mas eu sempre tentei fazer isso, e eu acho que de uma certa forma eu consegui, entendendo, talvez, porque como eu venho desse lugar, que era um lugar que não tinha uma família de artista, não tinha uma família que tinha grana, uma cidade que não tinha uma efervescência nesse sentido, tinha uma efervescência cultural muito forte, mas principalmente no teatro e na música, principalmente na música. Não sei, talvez você já tenha ouvido falar aí do Goma, ouvido falar da Jambolada, os festivais independentes que aconteceram há uns 10 anos em Uberlândia, e o eco deles ainda tem, né, quando você tem esses festivais recentes ainda em Uberlândia Independente, é uma galera que vivenciou essa experiência mais jovem lá em 2007, 2005, 2008, entre 2005 e 2008, principalmente. Então, o estudar, né, a parte conceitual da minha história, ela foi muito importante para poder me dar uma bagagem, né, uma bagagem conceitual, porque uma das coisas que eu defendo, eu sou dentro do campo do cinema, eu trabalho como professor, dou aula de direção de fotografia, mas nesse campo eu sou muito mais diretor, assim, né, no sentido do que eu pratico mais, né, roteirista também, mas basicamente eu assino mais, eu me coloco mais como diretor, porque eu sou roteirista dos meus projetos, né, então uma das coisas que eu aprendi é que você, dentro do campo das artes, você não... É muito mais difícil você conseguir construir obras ou ações potentes se você não tem uma base conceitual, né? Se você não... E a base conceitual, ela está pautada no estudo, né? Leituras, referências, né? Quanto mais referência a gente tem, quanto mais contato com outras artes, quanto mais contato com outros campos do conhecimento, filosofia, história, né? Aqui o Sandro, eu acho que isso é o coração, né? Porque a gente tem que saber, é a mesma coisa da gente saber conversar, mas não saber o que dizer, entendeu? Acho que o cinema é um pouco esse lugar, né? É usar a imagem e o som para construir histórias, para contar histórias, para também trabalhar com a experimentação da imagem, com a discussão do próprio processo da imagem, e tudo isso só é possível se você tem uma bagagem mesmo, teórica, conceitual, sólida, para você defender seus processos, para você compreender seus processos, para você interferir de alguma forma no modo de ver o mundo das pessoas, né? Para que você não caia no óbvio e na repetição fácil, né? É um desafio constante, assim, a gente se envolver com esse tipo de trabalho, né? O campo das artes é um campo, ele é sedutor, o do cinema, ele é extremamente sedutor, né? O Sandro abriu aqui comentando que eu estive em Cannes, né? E uma das coisas que eu falava em Cannes, eu mesmo em outros lugares que eu encontrava, ou que eu conversava sobre a minha jornada, que o mais importante não era onde eu estava, mas era da onde eu vinha, né? Entender o percurso, assim, né? Porque para chegar lá, chegar lá é um processo, né?
chegar lá, e a gente sabe, pela experiência própria, que é um campo árduo, assim, né, o campo das artes. Ele é subjetivo, ele envolve questões muito pessoais, ou seja, envolve o risco, né, o risco da própria loucura, porque quando a gente começa a se envolver com processos criativos, a gente não deixa de estar falando de si, e quando a gente fala da gente, há o risco do mergulho nesse vale infinito, que é a nossa subjetividade, o nosso inconsciente. Então, é uma experiência muito rica, muito linda, né? Muito potente trabalhar com cinema. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu praticamente não consigo fazer outra coisa mais, assim, eu durmo e acordo pensando nisso, eu durmo e acordo pensando em novos projetos, e tentando entender cada vez mais as coisas que me interessam, as coisas que não me interessam, porque eu acho que também o processo de construção criativa e de aprendizado do que você pode fazer passa por uma espécie de lapidação, né? Então é uma espécie você começa como um mármore duro e você vai tirando coisas assim que não te interessam até você começar a delinear algum tipo de curva, algum tipo de movimento que aí sim faz sentido para você e você vai cada vez mais mergulhando nisso. Eu vou falar mais um pouquinho, porque eu acho que é importante também a gente trocar, vocês perguntarem, né? Só vou abrir um pouco mais o leque aqui, e aí eu abro também para a gente conversar um pouco, vocês trazerem as suas inquietações. Imagino que quem está aqui tem interesse de saber alguma coisa, né? Da área, do futuro, do passado, enfim. Mas como eu falei, eu comecei em Uberlândia, então, assim, o fato de eu ter começado em Uberlândia também me trouxe um outro desafio, que era não ter, como eu falei, é uma cidade que, por mais que existam ações, quando você compara com as capitais, BH, São Paulo, né, a gente sabe que tem uma outra construção, existe um outro nível de maturidade profissional, coisas do tipo, né, de possibilidades, de oportunidades, né? Então eu acabei, e a turma com qual eu troquei muito nessa época também, troco até hoje, a gente acabou tendo que aprender a fazer muita coisa, né? Então a gente era produtor, diretor, montador, fotógrafo, na gíria do futebol, por exemplo, a gente cruzava, cabeceava e defendia, né? E isso me fez também, por um longo tempo, durante esse longo processo, né, aprender todos não digo, mas uma boa parte dos meandres da produção, né, de entender, por exemplo, como funciona as questões burocráticas, né, que envolvem aí Ancine, editais, como conseguir recurso, entender a distribuição, como fazer para que o filme possa, de uma certa forma, circular em festivais, entender a lógica da obra, depois como que ela pode circular. Então, isso foi muito rico, assim, né, e eu convido vocês, para quem tem interesse, né, trabalhar com cinema, com audiovisual, que participe de todas as etapas, né, que tente se envolver com o máximo nos máximos departamentos que o cinema, né, que o audiovisual, vou falar cinema, mas englobe aí audiovisual também, tem, né, porque é muito rico você conhecer dessas áreas, tanto para poder criar, quanto para poder mesmo entender se às vezes você quer estar numa determinada área ou não, se você quer trabalhar mais com som, ou com uma fotografia, ou com roteiro, porque cada vez mais tem se construído, tem se consolidado, apesar desse momento tenebroso que a gente vive, tem se consolidado uma indústria no Brasil. Então, assim, os departamentos estão se consolidando, né? Então, você consegue, por exemplo, eu quero trabalhar com som, você vai conseguir sobreviver trabalhando com som, né? Eu quero trabalhar com roteiro. E são departamentos importantíssimos na sua particularidade, né? O cinema, né? Eu acho que a nossa conversa aqui tem a ver um pouco com o futuro também, né? Porque a gente vivencia um momento aí, claro, não é nenhuma novidade isso, em que o audiovisual tem salvado a vida, né, de muita gente aí. Nós estamos agora em contato porque existe audiovisual, né? Porque existe todo esse processo da imagem e do som, e hoje com uma qualidade, com uma capacidade de transmissão de dados muito rápida, que faz com que a gente possa ter, por exemplo, essa troca aqui instantânea praticamente, né?
e sempre se pergunta, né, e é uma pergunta que a gente tem feito para nós mesmos aqui, na nossa área, né, nas discussões, o que vem pela frente, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala em cinema, muitas vezes está associado, e era de fato associado, e eu acho que ainda vai continuar a estar associado, à ideia de sala de cinema, né? A ideia de um complexo, onde você vai assistir uma experiência visual e sonora que é diferenciada, né? Por mais que eu sei que muita gente tem aí condição financeira de ter um home cinema em casa, com uma TV de 50 polegadas, mas dificilmente, mesmo essa experiência, que parece ser uma experiência muito potente, ela substituirá, ou substitui pelo menos, a sala de cinema, o encontro, porque o encontro que a sala de cinema proporciona não é só o encontro seu com a imagem e com o som, é o encontro seu com o mundo, né? E eu acho que é isso que a gente não pode perder, que eu torço para que a gente não perca, que é o nosso desejo de encontrar o mundo. A gente sabe que esse momento da pandemia nos colocou extremamente distante das pessoas, ou pelo menos aqueles que puderam, né, que tiveram consciência, que têm consciência, e que puderam estar distantes, né, para poder evitar contágio, né, disseminação, ou seja, quem vivenciou essa experiência por completo, teve a chance, o privilégio, é uma palavra importante, eu torço para que isso não se torne uma experiência permanente, né, porque... E essa é a discussão do momento, né? E o cinema, o que vem pela frente, né? O que a gente tem percebido é que há, sim, uma mudança significativa na forma da experiência audiovisual, as plataformas, os streamings, né? Talvez que se eu perguntar quem é que tem Netflix, talvez ninguém diga que não, né? Acho que todo mundo aqui deve ter Netflix, pelo menos. Mas além do Netflix, que é talvez a plataforma mais conhecida hoje, a gente sabe que tem a Amazon, a gente sabe que tem né, os desdobramentos das TVs, né? Você tem esqueci agora bom, enfim, vários canais, mas a gente tem Mubi, a gente tem, né, Filme, hoje a gente tem também a Embaúba Filmes, que é uma plataforma só de cinema independente brasileiro. Então, assim, a gente tem N plataformas que estão aí povoando as nossas janelas aí, né, a TV, o computador, mas a gente sente que isso não vai, pelo menos num primeiro momento, transformar por completo a nossa experiência com a imagem e com o som, né? A gente ainda percebe quem está produzindo, quem está realizando, o quanto que o cinema tem potência ainda nos festivais. Eu falo isso porque essa experiência que eu tive recente de estar em Cannes, ali é bem claro, né? Ali costuma ser um termômetro muito interessante, né? Cannes é considerado o mais importante festival do mundo, né? Então ali você tem um termômetro do que vem pela frente. É claro que existe toda uma preocupação, uma busca de entendimento em torno do que pode de fato acontecer, mas já se percebe que essa experiência presencial de estar numa sala, de estar num festival, ela ainda é muito potente, né? Então, sempre vem, né, quando vem esses momentos de crise muito grande, isso aconteceu em três momentos anteriores, né? Quando o cinema não era sonoro, e a primeira vez da experiência sonora do cinema, a pergunta foi, será que o cinema, como era visto, iria acabar? Né? Aí a questão não, ele foi transformado, né? Quando surge a TV, na década de 50, vem o segundo baque do cinema, né? E aí, será que o cinema agora acaba, né? Porque a gente vai ter a TV, e a gente percebeu que não, né? Que o cinema também ainda tinha muita força para isso. Quando surge o vídeo na década de 70, 80, vem a terceira indagação, e aí, será que agora o cinema vai embora? E a gente percebe que, na verdade, o cinema absorve o digital poucos anos depois, né? Ou poucas décadas depois. E nesse momento a gente percebe que, de fato, existe uma migração de conteúdos para as plataformas, mas que esses conteúdos que estão indo para as plataformas são conteúdos que já estavam perdendo força no próprio cinema, né? Então, é uma questão, de novo, de adequação, né? E a gente vai ter o privilégio, eu acho que essa é a parte mais boa dessa história, a gente vai ter o privilégio de ter essas possibilidades, de você sair e ir para uma galeria ou para uma bienal e encontrar ali o audiovisual exposto em
experiências de artes visuais, né, de vídeo performance, de videodança, você vai poder, ou de live cinema, que também já é outra coisa que está aí bombando, você pode ir para a rua e encontrar a experiência das projeções mapeadas, né, com música ao vivo, você vai poder ficar em casa e poder entrar pelo seu computador em plataformas aí que você vai transitar por documentários, que são documentários que você ainda tem condição de interagir e entrar em outras diversas gavetas ali escondidas. O videogame, né, os games estão aí bombando, né, também com as suas possibilidades a mil. Você vai ter as plataformas de streaming que estão aí cada vez mais fortes, você vai ter os vários pequenos vídeos, os sketches, as coisas que estão aí nos TikToks da vida, nos Instagrams, e você vai continuar ainda tendo a possibilidade de entrar numa sala de cinema e se deparar com uma tela aí de 12:5, um som que te prende na cadeira, e olhar para o lado e ter a experiência de ter mais pessoas com você ali, sentindo a força da arte, né, da nossa cultura. Então, acho que eu não sou nem um pouco pessimista, eu acho que a gente vivencia um momento de transformação, mas eu acho que os momentos de transformação, eles existiram durante a história da nossa vida, né, e vai existir sempre, né. Eu acho que cabe a nós saber como administrá-los, como conseguir conduzi-los, como conseguir experimentá-los, né? E estarmos atentos, porque vocês são, né, as novas gerações aí que estão e que podem estar trazendo novas potências de imagem, som, novas experiências audiovisuais, para que a gente possa estar futuramente rediscutindo as transformações e o que pode ser construído a partir desses novos encontros aí, da imagem, do som. Nós estamos falando de realidades virtuais também, né, dos VRs, as possibilidades que isso se abre para diversos campos, né, não só para o campo do entretenimento, mas para a própria ciência, para a biomedicina, para a medicina, enfim, o audiovisual, você sai do campo do cinema, que está num lugar muito mais, digamos, intocável ali de arte, coisa do tipo, quando a gente cai para o campo do audiovisual, vocês têm um universo aí para poder transitar, para poder cruzar, para poder se apropriar em diversas áreas, seja no entretenimento, seja nos outros campos que se apropriam e tiram proveito do audiovisual para construir também suas próprias histórias. Acho que é isso. Enfim, eu fiz uma longa jornada aqui, falei de várias coisas, para a gente poder ter esse leque de possibilidades de conversa, de indagações, de questionamentos. Abro aí, Sandrão, para você e para a galera. Pois é, galera. Quem quer perguntar, se manifesta no chat, né? Por favor, pode abrir o microfone, se for o caso, também não tem problema nenhum, né? Eu particularmente fico muito feliz, enquanto ninguém pergunta, eu fico muito feliz de ver essa empolgação toda do tipo, porque eu lembro dessa empolgação toda aqui, né? Quando a gente, uma meia dúzia de pessoas, fazia parte de uma associação cultural, se atrevia a falar que queria fazer cinema, né? De juntar para fazer um curta, de juntar para fazer cenografia de longa, né, Tchê? E uma coisa que ele falou que é muito importante, é como que isso está ligado a outras áreas do conhecimento. Ele falou para vocês no início da nossa experiência no Paiol de Ideias, você sabe o que era mais bacana no Paiol de Ideias, galera? É que tinha de tudo. Tinha um cineasta, que era o Tchê, tinha eu, que era professor de história, tinha o Humberto, que era ator, tinha a Ana Said, professora de filosofia, tinha o Zé, que era um empresário da química, né? Da área de química, o Ronald, né? Tinha uma galera, era muito interessante. Como que o conhecimento, né? Ele ajuda em todos os sentidos. E aí, galera, quem vai fazer pergunta? E é maluco pensar também, né, que quando eu estudei matemática, né, e aí quando eu falo, às vezes, em sala, quando eu falo para alguém que eu já fui matemático, eu até falo assim, já fui matemático, já, parece que não tem nada a ver, e assim, o quanto que eu utilizo a matemática no audiovisual e no cinema é impressionante. Eu trabalho principalmente com a fotografia, né? Eu trabalho muito com a fotografia, direção de fotografia, e uma das coisas que eu falo é que direção de fotografia é uma mistura de álgebra e geometria. Então, e aí vocês já começam a compreender o quanto que os conhecimentos, quando a gente fala de arte, parece que está totalmente descolado
dos outros campos, né? Recentemente, 2 anos atrás, eu fiz um longa aqui que chama Fendas, que a personagem era da física quântica. Então eu tive que me debruçar sobre estudar física quântica, ler vários livros para conhecer esse universo, para poder adentrar ele com um pouco mais de propriedade. Na verdade, quem trabalha com o campo das artes, eu falo agora do cinema de novo, né, do audiovisual, vai estar em contato com um universo. Porque você vai falar do mundo, você vai estar cruzando com o mundo. Então, se você vai falar de alguma coisa, você não vai ser superficial naquela discussão, você vai tentar ser o mais profundo possível. Então, você tem um tempo de pesquisa, de mergulho, de descobrimento, né, para poder, de fato, se apropriar daquilo com um pouco mais de conhecimento. Né? É isso que a gente espera, para que o produto, o material, a obra tenha muito mais solidez. Né? Tem uma perguntinha no chat aí para você, Tchê. Legal. O Pedro está perguntando aqui do RPG, né? Como forma de contar uma história. Eu confesso que eu tenho muito pouco conhecimento de RPG, esse é um defeito meu. Mas eu tenho um amigo, assim, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha na Amazon. E ele já está desenvolvendo, ele está num processo de desenvolvimento, de educação via game, né? E eu não sei se cruza de fato com a sua pergunta, Pedro, mas isso já é uma realidade, sabe? No primeiro momento, eles estão trabalhando o desenvolvimento de games para a educação dos próprios, da galera que vai trabalhar para a Amazon, para alimentar o próprio sistema. Mas isso já é um protótipo para que possa se desenvolver plataformas de ensino para tudo. Para história, para matemática, para física, para qualquer coisa. Então, eu acho que é um campo muito interessante. O RPG, exatamente o RPG, eu não conheço muito. Peço mil desculpas, querido. Não é minha praia mesmo, assim. Mas se você quiser falar um pouco sobre isso, né, sobre o que você entende dessa possibilidade, eu ficaria até feliz. Se quiser abrir um pouco aí para nós. E às vezes alguém mais pode também complementar. Pedrão? Quer se manifestar, Pedrão? Oi, Sandro. Pode ficar com o microfone aberto? Lógico, mete bronca. Porque a minha pergunta era mais em relação... É que eu conheço um cara que faz live na Twitch e ele cria um sistema que ele contrata artistas, produtores para fazer, ele estuda até como faz documentos. Eu acho essa uma área muito interessante, que eu gosto de jogar RPG de mesa. Aí ele cria um sistema para contar uma história. Aí ele criou tipo uma série. Aí você já viu alguma coisa assim? Você acha que não, mas eu gostaria muito de que você passasse a referência. Você pode me passar? Você conhece o Cellbit? A Heloísa colocou aqui, né? O Cellbit, eu vou procurar. Não conheço, mas eu vou procurar. É bem legal. Aí ele criou um sistema. Esse Rafael Land aqui? Esse daí. Maravilha. Aí ele criou um negócio que chama Ordem Paranormal, que ele conta uma história de terror e é feito na hora, tem uma certa produção, mas grande parte é improviso. Mas é audiovisual ou você tá falando de Twitter é texto? Não, Twitch é da Amazon. Tá. É audiovisual. É uma plataforma específica da Amazon, uma maravilha. Eu não conheço mesmo, vou procurar saber. Então rola como se fosse uma live, um live cinema ali, uma história sendo construída ali naquele momento. Sim, é assim. E essa plataforma, ela trabalha com como é que eu vou dizer? É um sistema meio de animação, assim. Então você tem lá os personagens e você vai construindo esse percurso. É uma plataforma de live, né? Aí tem gente que conversa, faz podcast, só que aí tem esse desenvolvimento dele. Todo sábado ele faz essa produção. Aí vou tentar explicar mais ou menos. Ele usa o tabletop, que é eu não sei explicar muito bem. É um sistema, aí tem uns bonequinhos e as pessoas vão agindo com os bonecos, mas é muito na fala. Aí tem interação entre os jogadores e tem o mestre. O mestre vai conduzindo a história e os jogadores podem tomar certas ações. Aí essas ações vão desenvolvendo a história e os personagens. Puta, que legal. Eu fiquei curioso, assim, porque tem uma coisa meio de é quase um teatro improvisado ali, né? Uma coisa meio de você ter uma base e você vai construindo em conjunto com quem tá ali junto a história que está sendo desenvolvida, né? É mais ou menos por aí, não é isso? É isso aí.
Maravilha. Vou atrás para poder descobrir um pouco mais sobre isso. Obrigado, Pedro, pela dica. A Heloísa também comentou aqui, né? Você acha que mesmo sendo desvalorizado atualmente, o cinema nacional foi e ainda vai ser símbolo de resistência para a nossa história? Quando você fala desvalorizado, Heloísa, você coloca isso em relação ao poder público ou ao público? Só para eu entender. Eu acho que, em geral, porque eu acho que é desvalorizado tanto pelo governo quanto pelo nosso próprio, vamos dizer assim, público, porque as pessoas, elas preferem valorizar o que vem de fora, tipo Hollywood e tal, do que acontece dentro do nosso próprio país. Então, a minha pergunta surgiu porque esse ano eu fiz uma disciplina eletiva que é sobre artes visuais e tal, e a moça contou pra gente da Letícia Parente. E, assim, vamos dizer assim, os filmes, entre aspas, dela, se você vê sem contexto nenhum, você pensa que ela é mais uma doida gravando alguma coisa aleatória e divulgando para todo mundo. Só que quando você entende o contexto do Brasil naquela época, você entende que é muito mais do que isso. Sim. Então, a minha pergunta veio daí. Entendi. Eu acho que é ampla essa discussão. Primeiro, quando você traz essa personagem, essa artista, né, é uma das coisas, quando você fez uma eletiva no campo das artes, né, as artes têm uma particularidade de trabalhar com uma coisa que é a arte conceitual, né, isso ganhou muita força, principalmente na década de 60 para frente, e isso foi explodir no vídeo, ou seja, o vídeo em si, a narrativa construída ali, se a gente pode falar de narrativa, não está descontextualizada, ela está associada a algum conceito, algum dispositivo, alguma forma que vai alimentar ou que vai dar um embasamento conceitual para aquilo que está acontecendo. E aí eu concordo contigo, às vezes quando você assiste descolado de um contexto ou de um conceito, parece que não quer dizer nada, né? Mas isso é uma característica muito das artes visuais, assim, que de alguma forma vai transitar pelo cinema experimental, ou pelo documentário também. O documentário vai beber, principalmente nisso que a gente chama de dispositivo. O que é o dispositivo? Por exemplo, eu falo, eu vou fazer uma entrevista por semana com alguém e vou gravar essa entrevista nessa tela sem essa pessoa saber. Pronto, cria um dispositivo. Um dispositivo, e aí eu vou pensar o que eu vou fazer com esse material, o que eu vou construir com isso, ou né, como é que eu posso narrativamente problematizar esses próprios encontros. Então isso abre um que a gente chama de dispositivo, que pode gerar uma obra e que vai estar pautada, vai estar ali, né, apoiada numa discussão que está para além ou aquém dela, né? Então é um conjunto, né? Você não é a sua obra deslocada, ela também está ali. Então esse é um contexto, né? Mas quando a gente fala, quando você fala do cinema nacional, eu acho que você está falando mais desse cinema que é mais acessível, digamos assim, né? Essa é uma artista que tem um universo muito particular de galerias, né? Do campo das artes visuais mesmo, né? Tem um dado interessante, eu acho que às vezes também tem uma matéria da Folha que o mais engraçado foi a chamada da matéria. Ela dizia o seguinte: ainda 1/3 da população brasileira não gosta é uma coisa assim, né? Ainda existe 1/3 da população brasileira que não gosta do cinema nacional. Ou seja, já é uma chamada que já está sendo feita de uma forma, eu vou chamar aqui desonesta, porque se ela inverte e fala 2/3 da população brasileira gostam do cinema nacional, é um outro peso. Mas quando você faz a leitura, o que eles estão dizendo é isso. Eles estão dizendo que tem 2/3 da população brasileira que gosta de cinema nacional e que assiste cinema nacional de alguma forma. A cinema, produto, né, série, que eu acho um dado muito importante, assim. E que eu acho que é um resultado de um processo de anos, assim, de pelo menos uns 10, 12 anos para cá, né? Quando você tem aí, agora recentemente, essas produções das comédias, ou mesmo as séries que vão para Netflix, né? Você tem lá 3%, tem uma outra que chama, esqueci o nome dela agora, mas que é de um diretor que fez Saliva, que era um curta, que é o Esmir Filho. Ou seja, quando você começa a ter algumas séries que são vistas nessas plataformas, e o próprio cinema nacional que é absorvido, seja pela TV, seja pelo cinemão, ou quando você surge obras que ganham força, como um Bacurau da vida, né? Você percebe que um dos grandes problemas, e eu acho que essa é a grande... Acho que a sua pergunta tem uma resposta. A gente nunca sabe o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha.
né? O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma produção muito grande de obras audiovisuais brasileiras, tipo cinema brasileiro, acontecendo, estou falando isso até 2018, tá? 2019, 20 e 21 é um novo problema, né? Isso é bem claro. E isso aqui isso é bem evidente. Você tem, por exemplo, uma crise na Ancine hoje, né? A Ancine bancava projetos, Ancine, Fundo Setorial, projetos, não só do cinema, mas de audiovisual de forma geral. Você tinha um crescimento na produção dos próprios games também, né? Voltando à história dos games. Então havia uma ampliação. Quando você não tem também uma proteção do cinema nacional, ou seja, o que é uma proteção? Você dar oportunidade, você abrir campo, caminho, para que essas obras possam chegar nas pessoas, né? Você está criando um problema. E aí você está querendo justificar esse problema por conta da própria produção nacional. Entende a lógica que ela é um pouco, desonesta? Porque quando você não abre espaço, você não cria uma proteção. E aí a discussão é a seguinte: se você cria uma proteção para o cinema nacional, para as obras nacionais, audiovisuais, você não está agindo de bem, você não está sendo bom com o mercado. Esse é um discurso que tem. Mas aí eu te dou 2 contra-exemplos. O primeiro contra-exemplo é na França. Hoje, no Brasil hoje, qual é a proteção que a gente tem para o cinema nacional? O que a gente chama de cota de tela, né? Hoje a gente tem uma cota de tela de 4%. Ou seja, qualquer plataforma, pode ter mudado um pouco essa porcentagem, mas é mais ou menos por aí. Qualquer plataforma, você é obrigado a ter 4% da produção nacional sendo exibida. Isso na sala de cinema, nas TVs, tá? Na França, esse número vai para 35%. Ou seja, há uma proteção do cinema francês de 35% do que é produzido lá. Então, assim, já tem um contra-exemplo aqui gigantesco. Eles entendem que se para ter uma indústria e para que as pessoas possam acreditar e gostar do próprio cinema, da própria obra audiovisual que é produzida lá, eles precisam vivenciar a experiência de assistir, de estar em contato com isso. E se você cria uma indústria, essas próprias obras vão ganhar ainda muito mais qualidade, né? Então, é um processo que demanda anos de trabalho, né? Então, quando essa lógica que se construiu de que o cinema nacional ele não é visto, ele também não é visto porque não há espaço. Quando você pega um filme como Vingadores, aí, né, os Vingadores 8, sei lá das quantas, e você vai ter, que eu não acho que não é um problema você ter esses, né, longe de mim, eu acho que você tem que ter tudo, né, para que as pessoas possam ter opção de assistir tudo. Mas quando você pega um parque de exibição como o do Brasil, hoje o parque de exibição do Brasil está em torno de 3.000 salas de cinema no país. A França tem 3.500. Nós estamos falando de um país que é muito mais populoso, né, muito maior, e a gente tem muito menos salas de cinema. Então você tem um parque no Brasil de exibição de mais ou menos 3.000 salas de cinema. Se você tem, na primeira semana, 900 salas com um filme só, isso não é honesto. E esse filme fica 2 semanas em 900 salas. Como competir com um cinema desse? Como fazer? Porque uma das coisas, eu não gosto muito do cinema do Padilha, né? Não me interessa muito enquanto quem assiste. Mas ele fala uma coisa que eu acho interessantíssima. Ele fala assim: Tropa de Elite custou 20 milhões, o segundo filme, né? Eu gastei 10 milhões com o filme e 10 milhões de divulgação. Porque uma das coisas que se constrói dentro de um sistema capitalista como o nosso é o interesse, é o desejo para que as pessoas possam assistir os filmes. Você tem que fazer com que as pessoas tenham interesse de assistir. E você gasta com isso. Você tem que gastar com comunicação, com divulgação e com distribuição. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pega um filme como Bacurau. Bacurau teve 200 salas, que foi o maior filme recente do Brasil. Eu estou falando de 200 salas, e ele teve uma expressividade, ele conseguiu mais de 500 mil espectadores. Ou seja, se você tem um filme bom, e a gente tem vários filmes bons, e você tem condição de fazer com que esse filme chegue nas pessoas, você tem condição de fazer com que aguçar a curiosidade das pessoas para assistir, né? Isso é uma outra, né? Você cria uma outra forma de relação entre o público e os filmes, e as obras, né? Então, assim, pensar em um cinema nacional que possa ser forte, né, e que não seja desvalorizado, é pensar em ações de produção e proteção.
né? De fazer com que as pessoas tenham acesso a isso. É muito complexo, na real, essa discussão, porque ela passa por várias camadas, né? A gente sabe que o cinema norte-americano, isso não só no Brasil, mas no mundo todo, ele tem um poderio, né, porque eles usam, e usaram historicamente, para construir a cultura norte-americana, para difundi-la através do cinema, né? O cinema foi um dos grandes agentes políticos dos Estados Unidos. Ele já tinha sido agente político na Segunda Guerra Mundial com Hitler. Hitler utilizou o cinema. Essa galera, quando você chega em Cuba, essa galera não é boba. Quando você chega em Cuba, eu tô falando dessa galera de forma geral, tá? Quando a gente chega em Cuba e vai lá ver os 10 mandamentos do Fidel, o último lá é construir uma escola de cinema. O cara já, olha isso, essa galera sabe a importância que é você divulgar a sua própria cultura para a própria população, para consolidar uma nacionalidade, ou seja, um sentimento de pertencimento, ou seja, eu pertenço a essa cultura e eu posso, então, eu faço parte disso que eu estou vendo, ou seja, você constrói um universo simbólico que é difícil de ser destruído, né? E eles sacam a importância econômica disso. A indústria audiovisual, para cada R$1 que você investe, volta 5. Como pensar? Estou falando nacional, não estou falando só internacional, não. Se você investe R$1 no cinema nacional, no audiovisual brasileiro, volta 5 enquanto economia. Então, assim, por que destruir o cinema nacional? Porque a gente sabe que em alguns momentos históricos, quem assume o poder também sabe disso. E sabe que, da mesma forma que eu posso construir simbolicamente um país, eu posso destruir simbolicamente um país. Ou um governo. Então tem todo... não dá... Por isso que eu estava comentando com vocês no início, a importância de quem trabalha com audiovisual, com cinema, com arte, entender também dessa geopolítica, né, do que está no nosso entorno, porque nada está desamarrado, né? Pensar o cinema, o seu filme, a obra que você faz, ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto político, ela tem um contexto socioeconômico. E aí, né? Então, do que eu estou falando? O que de fato eu estou colocando para ser visto e ouvido? Né? Então, assim, passar essa coisa da desvalorização do cinema nacional, da arte, da cultura de forma geral, não deixa de ser uma agenda política também, né? É uma agenda política. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? E cabe a nós ficarmos também atentos e cobrar, né? Porque a gente deve estar o tempo todo assistindo e absorvendo a nossa cultura, para que a gente possa entender o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso entorno, né? Mais alguém? Você estava falando dessa questão da construção da identidade, de como se usa o cinema, e eu estava aqui pensando comigo, né? Um país que tem feito muito isso é a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul tem investido pesado na produção cinematográfica, os famosos doramas, né? E o tanto que isso, né, tem um viés econômico, obviamente, né? Tem um retorno econômico, mas também como forma de construir uma identidade, né? Essa coisa toda. É muito bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando ninguém pergunta, eu pergunto. Tchê, e os novos projetos, Tchê? Tem novo projeto na área? E aquele projeto, para Uberlândia? Você vai fazer, finalmente, aquele da Lina? Tá, estamos terminando. Isso é uma coisa também que você tem. Quem quer trabalhar com audiovisual, com cinema, com arte, vai ter que aprender rápido. A gente nunca está em um projeto só. A gente não consegue e não deve estar. Por quê? Porque a gente sabe que os tempos das realizações, de conseguir orçamento, de conseguir viabilizar, eles, né, não é uma coisa, se fosse matemático, seria lindo, né? Vou fazer um roteiro hoje, daqui um mês eu vou mandar para um edital, daqui um mês ele é aprovado, daqui 4 meses eu filmo, daqui 1 ano ele está circulando. Aí seria perfeito, você pode, né, criar uma agenda muito mais organizada. A gente sabe que não funciona assim, até porque você está fazendo um projeto, surge uma ideia de um outro, você já começa ele também, mesmo que você deixe ele um pouquinho de lado. Então, normalmente, a gente está em 4, 5 projetos aí, trabalhando paralelamente, né?
Hoje, por exemplo, né, a gente está circulando com o Sideral, que é o curta, né, que foi para Cannes, que voltou, tem 2 meses que a gente foi para lá, então agora a gente começa, ainda está mandando para festivais internacionais e começando a mandar para os festivais brasileiros. Eu vou filmar um curta novo agora, em outubro, deve ser em Uberlândia, eu devo filmar em Uberlândia em outubro. Eu estou desenvolvendo uma série, a gente está no processo de uma série que vai ser filmada em Uberlândia, uma série de 10 episódios em março do ano que vem, se tudo der certo. Estou montando um documentário, que é um documentário sobre a igrejinha do Espírito Santo do Cerrado, que é a igrejinha da Lina Bobardi, que é em Uberlândia, a única obra em Minas dessa grande arquiteta que fez o MASP, né, que projetou o MASP, o Sesc Pompeia, enfim, várias obras importantes no Brasil. Estou desenvolvendo um segundo longa de ficção e acho que é isso, né? Então, assim, já tem... E claro, principalmente, dando aula, né, na universidade, seguindo com a minha vida aqui como professor, enfim. Então, assim, é um convite que já vem associado a um desafio. Quem quer trabalhar com essa área que é apaixonante, já pode ter certeza, não tem vida. Ou quer dizer, tem, a vida é essa. Está o tempo todo envolvido com projetos, com ideias, e com projetos de outras pessoas que você ajuda, que você auxilia, que você troca, porque o cinema é a arte do encontro, né? É o nosso encontro com o mundo, é o encontro das pessoas que vão fazer a obra acontecer, é o encontro da obra com as pessoas depois, e é o nosso encontro aqui, por exemplo, depois de discussões, em conversas, né? Então é isso, muita coisa. Ufa! Né? Ufa! Galera, mais alguma pergunta? Alguém quer aproveitar, bater mais um papo? Nosso tempo tá fechando. Mais alguém? Kiara, Arthur, Luísa, Lucas, Camille, Yasmin, Maria Luísa, Laura, Heloísa, Sofia. Ninguém tá afim de fazer uma pergunta pro Tchê? Não, o Tchê não morde, não. Né? Tchê é gente boa. Eu espero não ter assustado vocês com esse tanto de coisa, assim. Mas, enfim, de qualquer forma, galera, assim, fiquem super abertos, o Sandro tem meu contato, é muito fácil me achar. Eu não tenho Instagram, infelizmente, né? Eu não tenho Instagram nem Twitter, mas eu tenho Face, então se vocês quiserem me encontrar, mandar mensagem, fica à vontade, tirar dúvida, quando precisar, tá? Então, Laura, esse é um outro ponto, né? Estabilidade. Estabilidade é uma coisa que não existe no campo das artes, assim, né? Você vai estar sempre na corda bamba. Hoje eu estou mais estável, claro, porque eu sou professor da universidade, eu sou concursado, eu passei no concurso, então isso me dá uma segurança. Mas até 2017, que foi quando eu entrei aqui, a minha vida era uma montanha-russa. Era isso, você estava, né? Como diz um poeta daí de Uberlândia, que na verdade mora em São Paulo hoje, que é o Danilo, ele fala, é um dia no Hotel 5 Estrelas do lado do Rio Sena, no outro comendo pão com ovo, feliz da vida, do mesmo jeito. Mas assim, Laura, há caminhos, tá? Isso que eu quero dizer. Eu estava falando para vocês, assim, há caminhos, acho que é um outro momento agora. Eu vivenciei uma experiência de um período de construção e a gente torce para que isso não seja destruído. Né? Há um indício de destruição que vem acontecendo e passa por uma destruição das instituições, da Ancine, do Fundo Setorial. A gente torce para que isso não aconteça e a gente está lutando para que isso não aconteça. Então, se a gente conseguir manter minimamente essa estrutura que vem sendo construída há alguns anos, o campo está aí. Há espaço, vocês conseguem se produzir, realizar, é lógico, né, não dá para ficar rico com isso, né, eu acho que também quem trabalha com arte não está muito preocupado com isso, não, está preocupado muito mais com o processo de fazer, de criar, de vivenciar a experiência de viver, né, que eu acho que é muito mais rica do que qualquer coisa. Então, há campo, há espaço, principalmente se você vai trabalhar em departamentos, eu quero trabalhar com fotografia, eu quero trabalhar com som, quero trabalhar com montagem, quero trabalhar com produção. Esses departamentos estão sempre precisando de pessoas, e como você trabalha muito com projetos de outras pessoas, você sai de um e entra outro. O campo da direção, que é o que eu vivenciei mais, esse é mais cruel, porque normalmente você está trabalhando com projetos seus. Então, para eles acontecerem, nem sempre é no tempo que você precisa, então você acaba tendo que se virar de outras formas, né? Cursos, vai ajudar alguém a segurar cabo, vai montar alguma coisa para outra pessoa. Mas, Laura, assim, é desafiador, mas é maravilhoso. Então,
se é um campo que te interessa, seja muito bem-vinda, assim. Mais alguma pergunta, galera? Bom, pô, eu falo para vocês, viu? Trabalhar com arte, trabalhar com cultura é algo extremamente prazeroso e atraente. Né? Eu tive uma experiência de trabalhar um pouquinho, algum tempo, né? É muito gostoso, aprendi pra caramba. Hoje eu tenho uma filha, a maioria de vocês conhece ela, né? Que diz que vai entrar nessa área aí, vai estudar e tal. Né? Já até falei para o Tchê já falou para ela o dia que ele for fazer alguma coisa aqui em Uberlândia para ela aparecer por lá, para ela ver como é que funciona. Mas, assim, é uma área muito interessante, é uma área que trabalha um conhecimento amplo, né? Não fica só na questão do cinema em si, você vai aprender muito mais, né? Não é só o audiovisual, você vai aprender muito mais. E trazer o Tchê aqui hoje foi para ele mostrar para vocês um pouquinho como é que é isso, né? Essa sedução que é a arte, porque ela seduz, galera, ela seduz, né? Exatamente. Ó, vou deixar aqui para vocês o meu site, tem alguns filmes que estão lá. Tá? Então vocês conseguem entrar e assistir lá algumas coisas, fiquem à vontade, depois mandem comentários, eu sou super agradecido quando comentam, falam sobre o filme, os processos, enfim, fico feliz. E tem uns que ele falou assim, que a hora que parar de correr nos festivais, ele vai fazer uma premiere aqui em Uberlândia. Aí ele avisa a gente, nós vamos chamar a galera para a galera ir lá prestigiar, né, Tchê? Com certeza, em breve. Tá bom? Galera, mais alguma pergunta? Então, Tchê, muito obrigado pelo tempo, pelo bate-papo, foi um prazer te ver de novo, né? Espero que a galera aí tenha curtido bastante. E as portas estão abertas, companheiro. A casa é sua, você sabe disso, né? Obrigado, querido. Eu fico muito feliz, assim, de sempre voltar a conversar. Eu adoro falar